Você sabia que uma das maiores evidências da Bíblia pode ter estado escondida à vista de todos, no lugar mais inesperado do mundo? E se eu te dissesse que as pirâmides do Egito, esses monumentos gigantescos que desafiam a nossa compreensão, podem ser a prova física de uma das histórias mais famosas já contadas? Fique comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre história antiga e fé. Veja este mapa. Ele mostra a localização exata das pirâmides de Gizé. Agora, veja este outro mapa estelar. A posição das 3 pirâmides coincide perfeitamente com as 3 estrelas do cinturão de Órion. Uma coincidência? Talvez. Mas e se eu te dissesse que a Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro, com uma precisão que a nossa tecnologia moderna mal consegue replicar? Como isso é possível? Ao longo dos séculos tentamos decifrar esse enigma. Como uma civilização de 4.500 anos atrás construiu algo tão massivo e tão preciso? A Grande Pirâmide é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 80 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, é como empilhar 35 Boeing 747, um em cima do outro. E eles fizeram isso sem as ferramentas que temos hoje. Como? Essa pergunta nos leva a um labirinto de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. Historiadores, engenheiros, teóricos e sonhadores tentaram responder, mas o mistério permanece. Você já se sentiu pequeno diante de algo tão grandioso? É exatamente essa a sensação. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas e se a resposta não estiver na engenharia, mas em uma história de fé, traição e providência divina? Antes de revelar a minha opinião, vamos analisar juntos todas as possibilidades, das mais famosas às mais chocantes. Prepare-se. Vamos começar com a teoria que todos amam, a mais cinematográfica de todas: alienígenas. A ideia é que seres de outro planeta, com tecnologia avançada, vieram à Terra e construíram as pirâmides. Por quê? Talvez como um farol, um mapa estelar ou simplesmente para nos ensinar. Parece loucura, certo? Mas pense bem. A precisão matemática, o alinhamento celestial, o tamanho colossal. Para alguns, é mais fácil acreditar em ajuda extraterrestre do que na capacidade humana daquela época. É uma teoria fascinante, mas ela não responde a tudo. Onde estão as outras evidências? Por que só as pirâmides? A verdade é que essa hipótese, apesar de popular, cria mais perguntas do que respostas. Agora, vamos para a segunda hipótese, a mais aceita pela ciência e pela história tradicional. Os próprios egípcios construíram as pirâmides. A teoria diz que dezenas de milhares de trabalhadores, usando rampas, trenós de madeira e a força bruta, arrastaram e ergueram os blocos de pedra durante décadas. Eles teriam usado o Nilo para transportar as pedras das pedreiras e, com um conhecimento impressionante de matemática e astronomia, alinharam a estrutura. Parece plausível, certo? Afinal, os egípcios eram uma civilização incrivelmente avançada. Mas, sejamos honestos, ainda existem lacunas. Engenheiros modernos já tentaram replicar esses métodos em pequena escala e enfrentaram dificuldades imensas. Como eles conseguiram erguer blocos de 80 toneladas a mais de 100 metros de altura com rampas de areia e a precisão do corte das pedras tão perfeita que mal se pode passar uma lâmina entre elas? A teoria oficial é sólida, mas deixa uma sensação de que algo está faltando no quebra-cabeça. Isso nos leva à terceira hipótese. E se houvesse uma civilização perdida ou uma tecnologia antiga esquecida? Alguns teóricos, como o visionário Nikola Tesla, acreditavam que as pirâmides não eram túmulos, mas sim gigantescas usinas de energia. Eles sugerem que a estrutura, os materiais e a localização geográfica foram escolhidos para captar e transmitir energia sem fio, aproveitando as correntes eletromagnéticas da Terra.
uma civilização com energia livre e abundante, isso explicaria a capacidade de mover blocos gigantescos com tecnologias que nem imaginamos, como a levitação sônica. A ideia de uma Atlântida egípcia com um conhecimento que perdemos ao longo do tempo é sedutora. Ela preenche as lacunas que a teoria oficial deixa abertas. Mas, novamente, onde estão as provas concretas dessa tecnologia? O mistério se aprofunda. E agora, a quarta hipótese. A que conecta tudo. A que nos traz de volta àquela história que você talvez já conheça. E se as pirâmides não fossem túmulos de faraós, mas sim celeiros gigantes construídos para salvar uma nação da fome? A Bíblia nos conta a história de José, um jovem hebreu vendido como escravo por seus irmãos, que acaba se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito. Através de um dom divino, ele interpreta o sonho do faraó. 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome devastadora. O faraó, impressionado, coloca José no comando de todo o Egito. E qual foi a instrução de José? Ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. A Bíblia fala de armazenar grãos em uma escala colossal. Agora, olhe para as pirâmides. Estruturas gigantescas, ocas por dentro, com sistemas de ventilação complexos. Seriam elas os celeiros de José? Muitos estudiosos apontam para a figura de Imhotep, o arquiteto da primeira pirâmide, como sendo o próprio José. Os nomes são diferentes, mas as histórias e as funções são incrivelmente semelhantes. Imhotep era um plebeu que se tornou vizir, médico e arquiteto do faraó Djoser, algo inédito no Egito. Poderia Imhotep ser o nome egípcio dado a José? A fome de 7 anos mencionada na Bíblia é, inclusive, documentada em registros egípcios antigos, como na Estela da Fome. Coincidência? Ou uma evidência poderosa de que a história bíblica aconteceu exatamente como foi descrita? Mas aqui está o verdadeiro twist desta história. A jornada de José não é apenas sobre pirâmides e fome. É um espelho, uma prefiguração da história mais importante de todas. Pense nisso. José foi amado por seu pai, mas traído e vendido por seus próprios irmãos. Ele foi dado como morto, desceu a um lugar de sofrimento, uma prisão no Egito, mas foi exaltado por Deus a uma posição de poder. E no final, através do seu sofrimento, ele não apenas perdoou seus irmãos, mas salvou toda a sua família e o mundo conhecido da morte pela fome. Essa história te lembra alguém? Amado pelo Pai, traído por um dos seus, vendido por moedas de prata, condenado injustamente, desceu à morte, mas foi ressuscitado e exaltado à direita de Deus. E através do seu sacrifício, Jesus não salvou o mundo de uma fome física, mas de uma fome espiritual, oferecendo o pão da vida e o perdão a todos que o traíram, a todos nós. José salvou o corpo, Jesus salva a alma. A história de José, gravada em pedra nas pirâmides, é um eco, um sussurro através dos séculos, apontando para a vinda de Cristo. A grande questão não é mais como as pirâmides foram construídas, mas por quê? Talvez Deus, em sua soberania, tenha permitido que o maior monumento do mundo antigo se tornasse um outdoor eterno, não para a glória de um faraó, mas para a sua própria glória, uma prova física de sua providência, do seu plano de redenção que atravessa milênios. Cada bloco de pedra, cada corredor escuro, cada cálculo preciso, tudo pode ser um testemunho silencioso de que Deus está no controle da história. E assim como ele usou José para salvar um povo, ele enviou Jesus para salvar a humanidade. O paralelo é poderoso, é emocional, é transformador. Não é apenas sobre história, é sobre esperança. É sobre saber que mesmo no poço mais fundo, na prisão mais escura, Deus tem um plano para te exaltar e usar sua história para salvar outros.
Nunca diga que não há evidência para a Bíblia. Às vezes, ela está bem na nossa frente, em estruturas tão grandes que mal conseguimos enxergar o seu verdadeiro propósito. As pirâmides podem ser mais do que pedra e areia. Elas podem ser um convite para você descobrir a maior história de amor e redenção já contada. A mesma mão que guiou José pode guiar você hoje. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou você, compartilhe este vídeo e se inscreva para mais.